Eleição presidencial francesa. Elcio Ramalho. Eleito novo presidente da França, com mais de 66% dos votos, Emmanuel Macron é o mais jovem chefe de Estado a governar uma das maiores potências do planeta. Com 39 anos, ele assume o Palácio do Élysée para os próximos 5 anos. Em seu discurso de vitória, o líder do Movimento em Marcha prometeu reunificar os franceses e admitiu ter vários desafios pela frente. Vamos analisar a partir de agora o resultado dessas eleições presidenciais francesas atípicas aqui no país com nossos convidados. Ao meu lado, Maria Emília Alencar, editora-chefe da Rádio França Internacional, redação brasileira. Bom dia, Maria Emília. Bom dia a todos. Alfredo Valadão, cientista política da Sciences Po de Paris e também cronista da Rádio França Internacional. Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos. E Diane Carta, cientista política e jornalista. Bem-vindo ao nosso programa, Diane. Bom dia a todos. Durante seu discurso de vitória, Emmanuel Macron se dirigiu a todos os franceses, falou de seus imensos desafios, de revolução ecológica, revolução digital, desafio com o meio ambiente, mas antes de tudo isso, prometeu, Alfredo Valadão, reunificar o país que sai profundamente fraturado dessas eleições. Você acredita, Alfredo Valadão, que Emmanuel Macron terá força para essa imensa e difícil tarefa de reunificar a França? Bom, reunificar a França é uma coisa muito difícil. O que ele pode chegar a ter força é de ter uma grande maioria em volta dele, porque é claro que o que ganhou ontem com ele foi um pouco o otimismo contra o pessimismo. E nós estamos vendo isso em toda a Europa. Em geral, os partidos de extrema-direita, xenófobo e tudo isso, estão começando a bater no teto, estão começando a perder um pouco de força. Então, acho que Maquiavel dizia que o príncipe tem que ter sorte e capacidade. Capacidade ele tem, e tem muita sorte. E como a Europa está recomeçando a crescer, né, a economia europeia está um pouco melhor, é possível que ele possa ter essa capacidade de fazer com que a França aproveite desse crescimento. Ao mesmo tempo, quando ele é muito jovem, muito energético, assim, é possível que ele faça passar as principais reformas, algumas das reformas que precisa para que a França volte a ser de novo um país que funcione, porque há vários anos que ela está meio parada. Então, acho que como disse o Gaspar Estrada, vai depender muito das eleições legislativas. E eu acho, a minha intuição, é que ele tem muita possibilidade de, não sei se vai ter maioria absoluta, mas deve estar perto de uma maioria absoluta, o que provavelmente poderia fazer com que algumas reformas mais para a direita, tem alguns deputados de direita que vão votar com ele, reformas mais para a esquerda seriam deputados da esquerda. Então, acho que ele vai ter essa capacidade e, sobretudo, ele sabe que a coisa é difícil, desde já. E ele já pensou nisso há muito tempo. E como ele é jovem, é o presidente mais jovem desde Napoleão Bonaparte, que não era presidente, aliás, foi imperador. 39 anos, vai fazer 40 em dezembro. Eu aproveito para falar, você falou em Napoleão, em Príncipe de Maquiavel, eu aproveito para fazer uma pergunta para o Gianni Carta. Essa cerimônia de vitória do Emmanuel Macron foi vista de duas formas. Ele caminhando sozinho pela esplanada do Louvre, foi visto como um momento solene, unindo o passado e o presente com a pirâmide. Por outro lado, alguns comentaristas viam essa passagem de Macron sozinho caminhando nesse lugar como um famoso presidente monárquico, para usar as palavras do Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical. Como é que você viu essa cerimônia de vitória? Eu achei um pouco... Bom, você sabe que ele tem um passado no teatro, né? Ele queria ser escritor e escrever peças de teatro e atuar. Esse foi o começo dele. Ele nunca detestava matemática e economia, mas ele tem esse lado teatral, por isso que eu volto ao passado dele, né? Esse início de carreira, enfim, na escola, no liceu ainda, no Henri IV, ele fazia teatro. Então, eu achei essa cerimônia um pouco essa caminhada um pouco teatral. Achei um pouco assim, eu diria quase patética. Pois é porque, ao mesmo tempo, ele defende uma ideia do presidencialismo precisa, né, Alfredo? O que você acha? Eu não achei tão patética assim, não. Sobretudo que ele fez essa caminhada
com o hino europeu. Quer dizer, não foi com a Marseillaise, quer dizer, foi claramente, desde o princípio, ele disse assim, eu quero fazer uma França aberta, dentro da Europa, fazendo coisas na Europa, reformando a Europa. Então, isso foi muito importante, não é? E a situação está ruim na França, então ele tinha que... Eu acho que o tipo de presidência que ele vê, eu acho que ele é um sujeito bastante autoritário, sem nenhuma dúvida. Ele quer restabelecer a autoridade do presidente da República, que o Hollande deixou cair, não é? E é possível que ele seja bastante duro nisso. Agora, o problema é que a França hoje, para fazer as reformas, vai ter que ter um sujeito com pulso, porque senão não vai conseguir. Então, ele já disse que é governar com decretos, não é? Que vai ter vários decretos. Sim, isso bom, depois vai ter que passar. Não deixa de ser autoritário, né? Vai ser autoritário. Agora, ao mesmo tempo, os decretos têm que passar no parlamento. Então, é um jogo, não é, de ter uma presidência muito mais forte, muito mais centralizada, para fazer com que as reformas passem. E tem dois aspectos aí que eu acho muito importantes. O primeiro é como é que ele vai formar esse governo. Quer dizer, eu não entendo muito bem como é que vai ser. Se vai ter gente da esquerda, tipo um Valls da vida, se vai ter o Bayrou, que é do movimento democrático, que apoiou, se uniu, né? Fez uma aliança com ele, com o partido dele em marcha. Então, eu me pergunto como é que vai ser, se vai ter gente de direita no meio, que também apoiou ele, e se eles vão ter duas etiquetas. Porque um socialista como o Valls, que na verdade não tem nada de socialista, é um homem de centro, ele até queria tirar o nome do Partido Socialista, mudar o nome. Enfim, eu não sei, eu acho que ele se aliaria facilmente ao Macron. Mas eu estou com essa dúvida. E a segunda dúvida é o que o Valadão falou, que são as legislativas. Inclusive, em relação às eleições legislativas, o Emmanuel Macron fez um apelo ontem aos seus eleitores durante seu discurso. Vamos ouvir o Emmanuel Macron. Notre tâche est immense. Nossa tarefa é imensa e nos impõe construir já a partir de amanhã uma maioria verdadeira, forte, uma maioria de mudança. Essa maioria é o que espero de vocês dentro de 6 semanas, porque preciso contar com vocês mais e mais. Car j'aurai encore et encore besoin de vous. Um apelo bastante forte, né, Alfredo Valadão? Mas exatamente, né? Como constituir essa maioria nas eleições legislativas, sendo que ele é um presidente que não tem etiqueta nenhuma, né? Nem de esquerda, nem de direita, não revelou, já escolheu o primeiro-ministro o nome, mas não revelou ainda. Como constituir, então, essa maioria? Existe uma estratégia em tão curto prazo para tentar ter o apoio de personalidades tão diferentes, de correntes políticas diferentes? Ninguém sabe ainda qual vai ser o governo que ele vai fazer. Agora, é claro que o governo que ele vai nomear agora é um governo para as legislativas. É claro que ele vai ter que deixar a gente depois das legislativas, dependendo. Agora, eu tenho a impressão que não vai ter nem Valls, nem Bayrou, nem nada disso, porque ele não pode se permitir hoje de trazer os velhos, quando ele fez toda uma campanha dizendo que ia renovar tudo. Então, eu acho que vai ter uma espécie de mistura. Vai ter alguns velhos, por exemplo, quem sabe o Le Drian na defesa, uma coisa assim desse tipo, não é? Mais pesados. Ele vai ter que ter um primeiro-ministro com alguma experiência para segurar um pouco a eleição e parlamento, mas eu acho que vai ter muitas surpresas nesse governo de gente do seu próprio movimento que ele tem. Mas você acha que ele vai abandonar o Bayrou, por exemplo, agora? Não, abandonar porque não. Sem o Bayrou ele não teria tantas chances. Ele não vai abandonar o Bayrou. Lembrando para os ouvintes brasileiros, né? Bayrou, do partido centrista, democrático. Não, mas ele tem uma solução para o Bayrou, que é a número 2 do Bayrou, que é a Muriel de Sarnez, que é uma mulher muito interessante, muito democrática, interessante, com ideias e tudo, que essa, quem sabe, pode fazer parte do governo. Outra coisa também importante é que ele, desde o início, ele está dizendo, nós vamos ter metade de mulheres. Então, inclusive, nas legislativas, ele já disse que ia ter metade de políticos tradicionais e metade de gente do movimento dele, e nessas metades tem que ter metade de mulheres. Então, provavelmente vai ter uma grande renovação de tudo isso. Ele não pode voltar para trás, senão vai ser horrível. Há nomes que circulam, né? Inclusive o próprio nome da Christine Lagarde circulou, né? Quer dizer, pode ser que seja a Christine Lagarde, diretora-presidente do FMI,
pode ser que ele recorra a nomes que saiam da esfera política também. É muito possível, mas eu não vejo a Christine Lagarde como primeiro-ministro. Ela pode ser ministra da Economia, uma coisa qualquer desse tipo. Agora, é claro que ele vai pôr alguns símbolos da direita, alguns símbolos da esquerda, mas não vai ser o Manuel Vaz, com quem não se entende de jeito nenhum. Não. E, agora, vários políticos da direita já estão dizendo que estão dispostos a participar no governo. Temos que ver o que o pessoal do Juppé, não é, que foi o grande derrotado das primárias do Partido Conservador, vai fazer. O Juppé já disse que topava, mais ou menos, a apoiar o Macron. Então, tem muita coisa que vai mudar. Uma coisa é certa, os velhos partidos estão explodindo. Foi uma bomba estão atômica. Implodindo. Foi uma bomba atômica, né? Porque os dois partidos, o Partido Socialista e os republicanos, perderam no primeiro turno. Claro. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. E eles tiveram primárias. Quer dizer, essas primárias... por exemplo, o Valls deveria ter apoiado o Hamon, Benoît Hamon, que era o líder do partido, o candidato do Partido Socialista, e não apoiou. Foi apoiar o Macron. Quer dizer, foi uma corrida presidencial totalmente maluca. Extremamente maluca. Eu gostaria até de voltar nesse ponto, né? Na verdade, a França esteve, né, com duas imagens completamente diferentes nesse segundo turno, que foi uma França globalizada, aberta para o mundo e para a Europa, e essa França, não é, voltada para questões mais internas de protecionismo. Essa imagem que a França dá com a eleição do Macron para o mundo é uma imagem positiva no momento em que vários outros países também pensam justamente em se proteger mais dos efeitos dessa globalização. Que imagem que a França está dando com essa eleição, com o resultado dessa votação? Ele é um liberal no sentido econômico, e ele é um ex-banqueiro, ex-ministro da Economia, e ele realmente mostrou para o mundo que a França vai continuar, enfim, fazendo business com quem quiser, e o mercado vai negociar com a Angela Merkel. Já é o primeiro passo que ele vai fazer, né, internacional, a nível internacional, que é muito importante, porque ele quer relançar a União Europeia, que é o que a Marine Le Pen não queria fazer. Né, quer fortalecer o euro, quer um ministro da economia comum a todos os estados, todos os países que participam da União Europeia. Enfim, ele tem propostas que mostram que ele é pró-globalização. Agora, a França está dividida em parte por causa disso. Quem votou na Le Pen votou contra a globalização também. Né? Votou contra, porque tem muita gente que está excluída dessa globalização. Então, a gente precisa ver até que ponto ele vai pensar só nas mudanças econômicas e até que ponto ele vai pensar nas mudanças sociais. Justamente, nós falamos do parlamento, agora se a gente pensa nas ruas, né? Nós constatamos que houveram 4 milhões de votos brancos e nulos. Uhum. Enfim, a gente sabe que Macron foi eleito, em grande parte, por um voto uma frente republicana, né? A gente não pode dizer que o Emmanuel Macron teve 66% de votos de adesão, né? Não. Como é que vai ficar, justamente, quando a gente fala das medidas, da reforma do Código do Trabalho, das leis, da flexibilização, que adesão, quer dizer, já existe toda uma massa da população que está pronta para sair nas ruas agora em outubro, né? Quando começar o debate das reformas trabalhistas. Eu não estou com certeza que existe uma massa da população. O que está existindo é uma massa de políticos que querem fazer isso, que querem aproveitar esse tipo de coisa. As legislativas vão ser muito importantes. Por exemplo, Jean-Luc Mélenchon, que teve quase 20% dos votos no primeiro turno. 7 milhões de votos? 7 milhões de votos. Isso não quer dizer que ele vai ter 7 milhões de votos nas legislativas. Provavelmente, ele não vai ter mais de 10 deputados. A coisa vai desinchar de maneira brutal. A própria Frente Nacional não vai ter 11 milhões de votos nas legislativas. Eles não vai ter deputados de jeito nenhum. É capaz de eles terem 20 ou 25 deputados. Quer dizer, então, isso também já vai esfriar um pouco as coisas, não é? E eu acho que tem também essa ideia de, se vamos refazer a França, tem uma energia que vai continuar durante alguns meses, isso não tem dúvida. Então, nesse sentido, eu acho que ele tem um espaço
para tentar fazer as primeiras reformas. É claro que vai ter gente que vai dizer não sei o que agora. Por exemplo, o principal sindicato francês, CFDT, apoia o Macron. É o sindicato comunista que não está mais apoiando. E mesmo no sindicato comunista está dividido. Então, acho que tem espaço para isso se ele for... Mas o que te leva a pensar que o Jean-Luc Mélenchon não vai ter mais votos nas legislativas? É o sistema eleitoral francês, de dois turnos. Se você olhar no primeiro turno o que aconteceu, o Jean-Luc Mélenchon só ganhou em muito poucas circunscrições. Sim, então, mas houve uma paridade técnica, né? Quer dizer, houve um empate técnico. Havia 4 candidatos que giravam em torno de 20% no primeiro turno. Mas a eleição legislativa é por circunscrição. Sim. Então, os velhos da circunscrição vão continuar tendo peso. O Jean-Luc Mélenchon nunca conseguiu ultrapassar 10% ou 8% nas circunscrições. Vai ser realmente um grande mistério. Vamos só voltar com relação às eleições legislativas. O Partido da Frente Nacional se coloca agora como a principal força de oposição aqui na França. Vamos ouvir o discurso ontem da candidata Marine Le Pen. A Frente Nacional, que se comprometeu com uma estratégia de alianças, deve se renovar profundamente para estar à altura desta oportunidade histórica e das expectativas expressas pelos franceses neste segundo turno. Eu vou propor uma reformulação profunda do nosso movimento com o objetivo de constituir uma nova força política que os franceses esperam e que é necessária para a recuperação do nosso país. Alfredo Valadão, a Frente Nacional vai ocupar um espaço importante a partir dessas eleições aqui na França. Vamos lembrar que o partido teve quase 11 milhões de votos, um feito absolutamente histórico. Qual vai ser o futuro da Frente Nacional e agora com essa proposta da Marine Le Pen de refundar o partido, que inclusive deve mudar de nome? Eu acho que vai ter sim um peso importante. Não vai ter o peso que eles acham que vão ter. Vai ser muito difícil a Frente Nacional ter muitos deputados nas eleições legislativas. E essa ideia de mudar o nome, mudar um pouco o ADN da Frente Nacional, é uma ideia que deu certo na Itália com Gianfranco Fini e o partido MSI fascista na época, né? Só que eu não vejo a Marine Le Pen ou outras personalidades da Frente Nacional fazendo o que fez Gianfranco Fini, que foi de ir para a televisão e dizer assim, olha, o MSI era um partido xenófobo, racista e perigoso para a democracia. Por isso que eu acabo com esse partido e vou fundar um outro partido que seja democrático, etc. Não vejo ninguém na Frente Nacional com capacidade de chegar na televisão dizendo isso. Então, essa mudança vai ser uma mudança complicada, sobretudo que tem uma briga interna no partido. O pai da Marine Le Pen já começou a criticar o principal conselheiro da Marine Le Pen. Tem a sobrinha. Você também acha que vai ser vai haver um racha na Frente Nacional, Gianni Carta? Só para a gente encerrar esse debate. Eu acho que sim. A sobrinha, não podemos esquecer da sobrinha da Marion Maréchal Le Pen. Que é bem mais importante do que o pai. Que é muito mais agressiva nesse sentido, né? Okay, muito mais extrema-direita do que a tia. Muito obrigado, então, Gianni Carta e Alfredo Valadão, cientistas políticos que participaram desse comentário sobre as eleições presidenciais francesas.